CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, sejam bem-vindos então a mais um episódio da nossa 6ª temporada. E nós estamos aqui também com o nosso co-host João. Oi João. Oi Ana, oi Emily, oi pessoal de casa, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente está com um convidado super especial também da nossa programação da Semana de Inovação. Ele já esteve aqui numa agenda com nossos residentes e associados e vai contar um pouquinho da visão dele sobre o ecossistema e também vai ter uma palestra com o pessoal do fórum. E você já deve ter visto ele ali do lado do João. Seja muito bem-vindo, Daniel. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, estar nesse parque lindo aqui no Paraná. Perfeito. Então, você tem uma trajetória muito bonita, muito completa nos ambientes de inovação. Você já atuou em ambientes, por exemplo, como a ACAD, que o pessoal aqui comenta bastante. Se você puder contar um pouquinho, então, desses ambientes que você já esteve à frente e do trabalho que você fez lá. Joia, né? Então, eu sou, na verdade, empresário do setor de tecnologia. Em paralelo, eu acabei contribuindo muito, né, com o associativismo inovador. E ao longo dessa jornada, né, eu cheguei até a presidência da ACAT, que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. E lá eu peguei um momento muito especial, que foi um momento que a gente conseguiu crescer absurdamente, a gente conseguiu assim, ter uma expansão gigantesca, não só no número de empresas, como em programas, em novos hubs que foram abertos, né, ao redor do Brasil, do mundo, e aquilo ali me catapultou para muitas outras coisas, né? Então eu acabei assumindo os principais conselhos de inovação e empreendedorismo do Brasil, acabei projetando o meu nome, escrevi livros e acabei projetando o meu nome como um nome aí, como um ator aí, né, nesse ambiente de parques, nesse ambiente de hubs, nesse ambiente de ecossistemas de inovação, né? E hoje, né, eu em paralelo com a empresa, eu participo de palestras, eu participo de hubs de inovação como conselheiro, como mentor, como consultor, né? Ajudando aí hubs, ecossistemas e parques tecnológicos. Eu queria já começar ali, legal que você comentou que você é empresária da área da tecnologia. Aqui em Guarapuava a gente ainda está criando essa cultura das empresas pensarem nos ambientes, se conectarem. A gente ainda tem uma certa visão, às vezes, de se eu começar a trabalhar com o meu concorrente, a gente vai brigar ali, pode um copiar o outro. Como que você, empreendedor da área da tecnologia, começou a entrar para esse universo da inovação, dos ecossistemas colaborativos e trabalhar junto com outras empresas que provavelmente às vezes do mesmo ramo? Então, realmente é uma mudança de mindset muito grande, né? A gente está acostumado a estar ali na nossa empresa, sozinho, olhando o outro como concorrente, né? E quando tu começa a frequentar um ambiente desses, né? Quando tu começa a dialogar, a colaborar, a participar, né, de eventos, de rodadas, de conversas, de networking, etc. e tal, tu, de repente, de uma hora para outra, tu começa a mudar a forma de tu ver as coisas, né? Isso não é uma coisa tão... ela não é tão automática, né? Ela vai mudando, né? Então, assim, a questão de respeito um com o outro, com a outra empresa, né? Assim, eu não vou lá e fico tirando um profissional de lá para cá de um amigo. Então essas coisas tu vai aprendendo e vai se dando conta com erros, assim, né? Então no início tu faz as coisas talvez que tu vai estar em processo de aprendizado e tal, mas com o tempo tu vai vendo isso. E a mesma coisa funciona para concorrentes, né? Cara, tu olha assim, aquele cara, teu concorrente, puta, e agora? Né? Hoje não, hoje tu tem uma maturidade de falar. Esses dias foi incrível, assim, porque esses dias eu estava falando com um amigo, né? Cara, e esse amigo é muito concorrente meu.
hoje, né? Ele é muita coisa assim. Às vezes a gente não tem tanto espelhamento, né? Mas nesse caso tem muita. E beleza, cara, eu acho que tem um respeito muito grande, assim, né? Meu, o mercado é gigante, né? Esse negócio de tu poder trocar ideias, tu confiar na pessoa, tu falar bem da pessoa, né? Então, não é isso que vai te fazer, sei lá, não é aquele cara que o outro atende que vai fazer diferença para ti, assim, né? Pô, tem tantas cidades, tantas coisas que tu pode trabalhar, né? Então, é uma mudança mesmo da forma como a gente pensa e age. E é muito bom isso. E aproveitando, né, falando desse gancho aí, você esteve à frente da CAT, está participando desses outros ecossistemas de inovação, está em contato com essas empresas. E quais os aprendizados disso que você traz como bagagem? Porque hoje você está como conselheiro de outras instituições, né? O pessoal te chama para conversar e aí a gente fala muito desse movimento de trabalhar junto. É claro que a primeira coisa que eu acho que a gente pensa é nessa questão de eu vou ter mais conexão, eu vou ter um pouco mais de parceria. Mas de bagagem mesmo que você adquiriu, esses conhecimentos que você passa para o pessoal, o que você vê que é mais notável e que talvez ajude as pessoas a virarem a chave da importância dessa colaboração? Eu acho que cada lugar tu tem uma dor distinta, né? Existem sim dores comuns, né? Assim, por exemplo, da estruturação de uma governança, de um ecossistema, né? Para que isso não morra quando uma pessoa que é líder, de repente, começa a ter outra prioridade, daí não consegue mais se dedicar. Né? A gente tem aí questões relacionadas também à falta de dinheiro, né? A falta de organização. Então, cada lugar tu tem uma situação diferente que vai ter um remédio diferente, né? E às vezes, assim, as soluções, né? Muito mais do que tu ter um remédio único ou pensar, né? O que eu vejo, assim, muito nesses últimos anos aí que eu tenho, né, viajado o Brasil inteiro e feito muitas amizades, assim, que a solução melhor que vai funcionar, que vai fazer a diferença, não é aquela receita de bolo que talvez o cara leve, né? Mas aquela que ela seja tomada em conjunto pelas pessoas que pertencem àquele lugar, né? Então, muitas vezes, de lugares que eu vou, o meu papel, ele é quase como um psicólogo, né? Quase como uma terapia, né? Um terapeuta, ele nunca vai falar o que tu deve fazer, mas ele vai te abrir a mente para tu mesmo chegar às conclusões do que tu tem que fazer, né? Então assim, a gente procura extrair o melhor de cada lugar, mas sempre com esse intuito de que a solução ela precisa ser descoberta, né? Ela precisa ser trabalhada pelas próprias pessoas daquela comunidade, né? Porque sem isso, cara, pô, quem és tu, assim, para chegar em tal lugar e dizer, olha, vai por aqui? Não. Assim, as pessoas têm uma inteligência, as pessoas têm uma vivência, têm um conhecimento, né? E, na verdade, tu vai ali mexendo os pauzinhos para que elas ponham isso para fora. Né? Bom, falando agora sobre Guarapuava, eu queria puxar o assunto já. Então, eu queria saber o que você te chamou a atenção aqui e no nosso ecossistema. Bom, eu muito pouco tempo aqui, né? Tô algumas horas, né? Eu fiquei impressionado, né, com o parque, né, com a estrutura do parque, com quantas coisas bacanas já se tem aqui, como ele está organizado, como se teve mesmo, né, lá no princípio dos fundadores ali, visionários, né, mesmo eles não tendo muito naquela época o conhecimento tanto de inovação, como eles conseguiram construir algo, né, que trouxesse essa infra
que trouxesse toda essa estrutura agora para vocês levantar voo, né? Então eu fiquei muito impressionado com essas instalações, com o que já tem aqui, e agora é tocar fogo, tocar para frente. E até se você quiser comentar um pouquinho, hoje você teve um momento ali com alguns dos nossos associados e residentes para conversar, trocar ideia. Como que foi para você esse momento? O que você percebeu ali do pessoal? Foi bem bacana, né? Foi um momento bem especial. Eu vi que as pessoas têm um ímpeto de querer conseguir as coisas, de querer mudar, né? De querer trazer situações novas, de resolver questões, né? E eu acho que isso foi muito, muito positivo, né? Muito positivo. A compreensão, ela tem que ficar, né? No sentido que às vezes a gente não pode comparar lugares que estão em estágios distintos. A gente tem uma caminhada para fazer, né? Um aprendizado. Claro que quando a gente escuta o outro, a gente poder aprender um pouco e não pisar nas mesmas cascas de banana que os outros é uma boa. Mas tem coisas que não adianta. A gente precisa viver aquilo, a gente precisa sofrer, a gente precisa passar por uma situação para poder criar do nosso jeitinho, assim, né? Então eu fiquei muito feliz. Eu quero conhecer mais, quero colaborar mais, né? E vejo assim que tem um potencial gigante, né? Que eu, por exemplo, eu não sabia quão legal que era. E foi um momento muito bacana dessa conversa, né? Porque ali dentro, os próprios residentes já estavam se movimentando para de repente criar grupos de trabalho, né? Eles já trocaram essa ideia, já falaram em se reunir diferentes CNPJs para eles mesmos resolverem ali os problemas deles, e eu acho que essa troca foi muito rica. E aí, falando também dessa questão da conexão, hoje você tem uma palestra para fazer pra gente aqui mais tarde, né? Então, como a Ana disse lá no começo, a gente está comemorando a Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava. E a sua palestra tem como título a Conferência 2035, né? Uma ponte para o futuro... uma ponte para a inovação, o futuro é juntos, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dessa palestra e quais esses pontos que você vai abordar para o pessoal de casa que talvez vai ouvir, mas não vai conseguir comparecer. O que eu quero trazer, assim, hoje né, a gente vai ter ali um público mais variado, né? Das hélices diversas da cidade, empresas, academia, governo. A gente vai ter um mix muito, né, muito variado, né? A mensagem que eu gostaria que as pessoas captassem é que, cara, o poder delas de construir coisas juntos é absurdo. E quando tu consegue juntar as pessoas num plano único, numa visão única, é um milagre que acontece. As coisas se transformam, elas começam a crescer, elas começam a se multiplicar numa velocidade que tu não vai nem entender, né? Então, assim, eu vou trazer exemplos práticos de como fazer essa mudança e vou trazer a minha vivência particular, né? De como um lugar que sofreu preconceito, como um lugar que não tinha indústria, que as pessoas iam embora, se transformou hoje num lugar altamente desejável e muito próspero, né? Então, e que assim, poxa, se lá se conseguiu isso, imagina aqui que já é tudo organizado, que já tem toda uma infra, que já tem toda, né, tudo pronto para que isso cresça. E nessa sua experiência, por exemplo, que vocês tiveram que construir algo para que indústrias viessem e a inovação rodasse ali, aqui a gente também tem um cenário ainda que tem algumas partes, os ambientes estão conseguindo se estruturar, o fórum tem essa força também de unir as entidades, mas ainda a gente está chegando para a comunidade, para a sociedade, para mostrar a importância disso. Então, alguns atores já estão bem ligados à inovação, mas tem muitos ainda que são resistentes. O que vocês usam de atrativos, por exemplo, para quem ainda talvez não consegue se conectar a esses ecossistemas? Então, cada lugar
cada lugar usa um jeito, né? Então, assim, primeiro, é normal. Então, tem gente que é, como é que se fala? Santomé, né? Precisa ver para crer. Aí só vai entrar depois. Depois, é o seguinte, né? Tu tem N estratégias, né? Tu pode elaborar um evento, tu pode visitar um por um, tu pode provocar um ciúmes um no outro, que um tá vindo, o outro daí vai vir também. Então tem N formas assim, né, de tu trazer, né? Principalmente no início, que a gente trabalha com uma coisa que não é tão tangível, né? Então assim, o cara vai ter que vir muito na fé inicialmente. Então é difícil, é bem difícil isso, né? Mas existe N formas, né? Como eu comentei, eventos, visitas individuais, trabalhar um material que eles entendam, mostrar outro parecido com eles que participou de algum programa e que deu certo, às vezes nem com a gente, mas ó, o teu concorrente que é lá da cidade X, participa lá, poxa, olha que legal, né? Por que a gente não faz aquilo lá aqui, né? É o que eu chamo, e vocês vão escutar hoje de noite, é o poder do exemplo e a inveja positiva, tá? Quanto mais tu usar isso, mais tu vai se desenvolver, né? Então, quando eu uso muito para a questão da criação de startups, né? Então, quando tu vai lá hoje, né, uma empresa, uma pessoa, ela não se inspira, por exemplo, num bilionário, cara, eu quero ser que nem o Bill Gates e tal, né? Então, porque ele está muito distante, tu não consegue visualizar como é que tu, que está sentado aqui hoje, vai conseguir chegar na posição que o cara está, né? Agora, se tu vê um colega teu que estudou contigo no colégio, que pegava o mesmo ônibus que tu, que era mais burro que tu na escola, e que tá se dando bem, tá crescendo, tá com a sua empresa, tá se desenvolvendo, tá tomando porrada também, mas tá crescendo, cara, quando tu assiste te dá aquela inveja positiva, meu. Aquela que tu vai para casa assim com aquela coisinha dentro da barriga assim, puta, cara, sabe? Uma inveja, a gente é da nossa natureza, a gente tem inveja, normal. E só que ela tem essa inveja, ela é um pouco diferente, porque ela vai te deixar indignado, ela vai te deixar sem querer dormir, mas ela, por outro lado, vai te mostrar que assim, cara, se aquela menina pode, pô, eu também posso, cara. Eu também posso. Eu não sou pior que ela. Se ela está se dando bem, eu também posso. Então, isso é uma coisa que empodera as pessoas, tá? E quanto mais tu provocar isso, conversas como essa que a gente fez hoje aqui, trazendo empreendedores, contando sua história, mostrando a coisa, mais tu vai criar essa coisa que até o momento eu nunca sabia, assim, né? As pessoas sempre falavam assim, poxa, tirar da zona de conforto, né? A gente lê bastante coisas, né? Tirar da zona de conforto. Tirar da zona de conforto é isso. É tu pegar e ver que tem pessoas muito parecidas contigo que estão se dando bem e tu agora vai começar a se mexer. Ah, então, quanto mais tu provocar isso, mais cresce. Mais pessoas vão estar ali, né, indignadas, vamos dizer assim, e tomando atitudes. Acho que é isso, né? É muito bom, muito bacana ouvir isso, porque realmente é uma coisa que a gente vive todo dia no parque, né? A gente tá sendo provocado o tempo inteiro e é muito legal quando a gente começa a ver os frutos disso. Sim. A gente tá com 5 anos agora e é maravilhoso ver o que o CTP traçou nos últimos tempos, assim, quantas pessoas a gente consegue impactar. E aí, voltando nesse comentar, né, o momento que a gente teve ali, é muito legal a gente ver as nossas empresas aqui se engajando, entrando nesse movimento. E acho que tudo isso que você falou, a gente vê com clareza que é o que precisa. A gente tem que ter essas pessoas pra gente se inspirar e pra fazer essas trocas, né? Eu acho que é muito valioso você vir aqui, você que já tem essa experiência, e passar essa experiência adiante. E eu tenho certeza que, tanto pro pessoal de casa, quanto pra quem acompanhou as reuniões hoje, quanto quem vai participar do evento à noite, fica essa sementinha, né? A gente fica instigado e a gente quer participar,
quer fazer alguma coisa diferente, é isso aí que vai fazer a gente decolar, né? Muito, cara, muito isso, né? Assim, as coisas vão tomando corpo, vão acontecendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, né? E a gente precisa medir isso aí, né? A gente precisa acompanhar, né? A gente fica naquela loucura da nossa cabeça, assim, será que eu estou evoluindo? Será que eu não estou? Será que é isso que eu quero da vida e tal? Então, a gente tem que ter essa consciência, assim, do que tu está trabalhando, medir como é que está evoluindo, quantos cresceram, quantos não cresceram, né? Então, isso é bem importante. Precisa ter esses números, né, para vocês poderem acompanhar, né, e poder enfrentar eles. Às vezes não vão ser bons, né, e aquilo lá, vamos trabalhar, vamos ver o que pode melhorar, o que pode fazer e tocar o barco. O que estar num ambiente de inovação colaborou na prática para suas empresa? Quando tu está num ambiente de inovação, as coisas são muito mais rápidas, né? Comprovadamente, uma empresa que ela está num ambiente que é associativo, que é um ambiente que tem mais gente, que colabora, tu resolve os teus problemas mais rápido. Tá? Vou pegar um caso simples, por exemplo, tu está num prédio comercial lá no centro da cidade, do lado de um dentista, do lado de um advogado, cara, tu não tem muito o que falar, tu vai pegar o elevador, tu vai dar bom dia, boa tarde, e deu, fica por aí. Quando tu está num ambiente assim, que tu tem momentos que a gente vai se encontrar, vai conversar, cara, vamos imaginar um caso aqui. Ó. Foi lá, tu tá com problema de inadimplência. Pô, tu foi tomar um café ali e comentou com o teu colega que, pô, eu tô com esse problema aqui e tal. Cara, às vezes o cara disse, eu passei por isso também. Daí eu contratei esse curso aqui na internet, a gente fez isso aqui, cara, e conseguiu diminuir. Então, às vezes, num café, tu resolve um negócio que talvez se tu estivesse sozinho no lugar, tu ia levar um ano. Né? Então, é essa coisa que dá uma velocidade incrível quando tu tá dentro de um lugar assim. Porque tu tem esse hábito de partilhar, de ver, de mostrar e de conversar. Enquanto que em outro lugar tu tá sozinho. É a natureza humana, né? Você precisa compartilhar, você precisa viver em sociedade. Cara, e quando tu tá fazendo isso, tu aumenta muito a tua velocidade. Muito, 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 muito. Né? A gente tinha um indicador lá, que é o seguinte, quando tu começa a crescer muito, daí obviamente tu não consegue botar 2.000 empresas no mesmo lugar. Interesses, problemas, etc e tal. Aí a gente começou a fazer uma coisa que a gente chama hoje de verticais. Tá? Então, por exemplo, todas as startups da área da saúde se juntaram num grupo. Esse grupo se encontra periodicamente, tem regras, etc e tal. Todas de agro se encontram. Né? E então a gente começou a dividir isso para que justamente tenha essa liga. Né? Para que elas consigam ter coisas em comum, poder partilhar e assim tu vai indo. Né? Então é importante isso, assim, tu ter o grupo mais próximo. Né? Perfeito. E quais dicas você tem, principalmente para os empreendedores que estão começando e estão procurando ambientes como esse? Olha, eu diria o seguinte, né? Não abra a sua empresa fora de um ambiente desses, né? Procure um ambiente que te acolha, um ambiente que tu consiga ali ver potencial para se desenvolver. A vida de empreendedor é muito difícil, é muito difícil para quem realmente, né, consegue ter frieza, né, para enfrentar os momentos delicados, mas assim, nem pensar em fazer um projeto inovador fora de um ambiente desse. É isso então, né? Eu acho que a gente agradece muito a sua participação, essa troca foi muito bacana. Então, fique à vontade para voltar, para nos dar mais dicas, foi muito bacana ter a sua presença aqui. E aí a gente agradece a sua participação e agradece a presença do pessoal de casa que acompanhou o nosso episódio. Muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de ter participado aqui desse podcast e contem comigo,
né? Quem quiser conhecer um pouco mais dos meus conteúdos, um pouco mais do que eu falo, né? Se puder me seguir nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Todo dia tem coisa nova lá. E uma honra enorme de estar aqui. Muito obrigada, foi muito legal. E acompanhe as redes sociais do CTP, ctp.br, também fórum CTI_Guarapuava também, que é onde a gente está postando as ações da Semana de Inovação, e qualquer outro momento que a gente tiver de novo a presença do Daniel aqui em Guarapuava, a gente avisa por lá. Show de bola, vai ser a primeira de muitas aí. Vamos lá. Muito legal, a gente aprende muito nessas trocas, né? Que nem você comentou ali do café, a gente teve, né, um momento ali, tanto o pessoal lá dentro conversando, tanto ali no coffee, e já vi que o pessoal tava ali conversando, trocando muita ideia. Então, nesses ambientes assim é que tu vai conhecer teus futuros sócios, teus futuros parceiros, e assim, então é muito rico isso. Quanto mais tu provocar, melhor. Perfeito. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. E a gente se vê, então, no próximo episódio do CTPod. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. CTPod. Conhecimento, tecnologia, networking e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. O CTPod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.